E aí, galera, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá a vida aí nesse sábado maravilhoso? Gozado, né? Tô com a voz meio rouca, né? Hoje eu dormi a beça, amigo. Dormi pra caramba. Não, mas foi bom, né? Eu durmo assim. Achei maravilhoso. A parada é o seguinte, hoje é sábado, pipoca ágil aqui na Digital Edu. O hub, né, de conhecimento, uma plataforma maravilhosa e tudo. A parada é o seguinte, a gente está com o site, está novo aqui, para quem não conhece, a plataforma tem várias coisas legais, e eu estou até acompanhando aqui pelo iPad, né, o Clemerson Lins. Tudo bem, Clemerson? Tudo tranquilo? Meu muito bom dia aí para você. Já tem gente lá no YouTube do Wagner Drummond. Vem para cá, para a plataforma Digital Edu, aonde você recebe o quê? Certificação, né, de participação do evento. Pô, é bem legal você estar participando do evento aqui, se certificando, dizendo que você, né, obteve esse conhecimento. E vale PDU, vale para a faculdade, para o trabalho, vale para a vida. Tá? É bem legal, sim. E a parada é o seguinte, é até interessante, quando a Larissa aí, fala, Larissa, legal, você aqui na plataforma. O que aconteceu? Eu estava até conversando com a Larissa agora sobre isso, tá? Larissa é uma turma, né? Turma não, né? Um time, tá? É uma startup que está aqui, né? O Pipocágio, né? E a galera está em Portugal, na Europa, né? Baseado em Portugal, mas não sei se todos são lá se estão em Portugal ou se estão em outros países, mas é Europa, tá? A parada é o seguinte, e o que acontece? Eu falei com eles, olha, hoje, o tema de hoje, se você acompanha o Pipocágio, você vai ver o que aconteceu essa semana. Foi muito gozado essa semana. E eu falei com a Larissa, e estava na Carolina também, na reunião. Simplesmente, na terça-feira, eu fiz uma live de 7 minutos. Aí eu falei, mas por que você fez 7 minutos? Eu falei, eu vou contar o que aconteceu. O convidado meu, tá, avisou para mim na segunda-feira. E de noite, falei, pô, isso não dá, deu um problema aqui no trabalho e tudo, vou ter que, pô, não vai dar para eu ficar fazendo essa live. Falei, pô, beleza, show de bola. Então, problema zero. Aí eu falei assim, pô, então eu tenho assunto para falar, eu vou colocar na terça-feira. Beleza. Aí, deu 8 horas, falei, cara, é a hora, é o momento. Gente, o convidado não pôde vir, então eu vou fazer aqui, né, passar conhecimento e tudo, e vou falar sobre o 3C, né, para a técnica de priorização de backlog. E eu estou começando a live. Aí eu tenho o meu telefone celular, fica aqui, né? E o que acontece? Toca o meu telefone justamente, acho que 85 tocou. Era minha esposa. Oi, Y, tudo bem? Você pode me buscar? Eu falei, buscar? É, porque a aula de yoga não teve, então eu fui para musculação e terminei mais cedo. Falei, pô, maravilha, legal. Você pode buscar? Claro que posso te buscar. Não vai vir a pé porque é perigoso. Aí eu falei, gente, a parada é o seguinte, vamos abortar essa missão live e eu vou pegar minha esposa. Então foram 7 minutos, quer dizer, essa live que tá gravado lá, né, no YouTube. Eu até apaguei no LinkedIn, né? Tava no LinkedIn, até apaguei, mas tá no YouTube. Aí eu falei, gente, em outro dia eu vou colocar. Tá? Aí beleza. Aí como hoje, sábado, eu tinha até programado vir umas pessoas aqui, mas elas também tiveram alguns empecilhos de vir aqui para sábado. Falei, então o que eu estava dando na terça-feira eu vou passar no sábado. Então beleza. E é legal que já tem um convidado para o sábado que vem, vai ser muito legal também. O convidado do sábado que vem, o Fábio Baldin, ele vai vir aqui e vai falar muita coisa legal sobre o agro, né? Acho que é sobre o agro. Agro, né? Eu acho que é sobre o agro. Mas beleza, gente. Então vamos aí, chega de mimimi, de lero-lero, que vem cá, que eu também quero. É interessante que agora nessa ferramenta contei sempre lá no Pipocard eu tenho falado uma frase do dia, né? Mas é sempre a mesma frase, né? É assim, né? Você sabia que todo chute de saci é uma voadora? É interessante que agora dá risada, né? Agora nós temos esse subterfúgio, né? Você contar piada sem graça e ter alguém, né, ali rindo, né, da sua piada sem graça. Essa também foi sem graça. Mas beleza. Então vamos aí, sem mimimi, sem lero-lero.
que vem aqui também caro, então vamos falar sobre o assunto. Tá? Então vamos aqui, eu vou colocar aqui, ó. A técnica de priorização de backlog chamada 3C. Até falaram comigo, pô, esse 3C não é conversa, cartão e outra coisa que eu esqueci? Falei, cara, é também. Mas tem essa aqui, ó. São 3 pilares, que é o contexto, o cliente e a compreensão. Tá? Então, o que é isso, Y? Vou passar para vocês aqui o que é isso. É uma ótima maneira de garantir que o time de desenvolvimento esteja sempre trabalhando nas tarefas que trazem mais valor para o negócio e para o usuário final. Legal, né? Mas eu vou dar antes, vou até remover aqui, eu vou colocar de novo aqui, gente, olha só, dar um disclaimer aqui para as pessoas ficarem atentas. É recorrente isso. Hoje, ou ontem uma pessoa de um time veio falar comigo. Ibson, e as histórias de back e as histórias de front? Como é que a gente faz isso? Vai ser uma numa sprint, uma na outra? Aí eu falei o seguinte, olha só, não existe, eu até mudei o racional para ela, é bom sempre a gente relembrar certas coisas. Na prática, tá? Assim, na teoria e na prática, não existe história de usuário de back, história de usuário de front. Tá? Para quem não entende, front e back é o seguinte, é a galera que são desenvolvedores que trabalham na parte da tela, a gente vê, e o pessoal, esse é o front. E o pessoal que trabalha, né, na parte de trás da tela, no desenvolvimento interno, de back. Imagina que você, numa review, você quer ver alguma coisa funcionando, algum incremento, alguma coisa assim, e você faz história de back e de front, e você até divide mais, de teste e de UX. Caramba, isso não são histórias de usuário, são tarefas da mesma história. Mas só que as histórias de usuário elas têm que terminar justamente na sprint review. É o interessante para dar continuidade. Tem uma história e tem uma tarefa de back, uma tarefa de front, uma tarefa de UX, uma tarefa de teste. Você não abre histórias de usuário, tá? É uma péssima prática fazer isso. Para depois juntar tudo isso, vai ser ruim, tá? E você vai estar fracionando a sua história de usuário completa. E não é a ideia essa. É entregar alguma coisa funcionando. Se a pessoa, se você entregar o back para o usuário, o que ele vai fazer com o back? Como é que vai testar o usuário que não conhece nada de tecnologia? Ele vai testar isso, entendeu? Então a ideia, pense nisso, gente. Eu vou entregar alguma coisa para o usuário testar, para ele validar alguma coisa assim. Como é que eu vou validar o back? Entendeu? Então, galera que está fazendo desenvolvimento ágil, é a pior prática possível você criar história de teste, não existe também. Você está cascateando as coisas. Então não existe história de teste, história de UX, história de back, história de front. É tudo história de usuário. E isso tudo que eu falei agora são tarefas de uma mesma história. Tá? Então, fiquem. E o X sempre está fazendo e validando as histórias antes da construção de tudo. Você não cria a tela para validar no usuário para botar na mesma sprint. Isso está errado. Tá legal? E uma outra coisa também, outro disclaimer. Você não cria sprints variáveis. Isso já tem até no canal aqui. Você criar uma sprint. Ah, isso, olha só, o pessoal está atrasado e tudo, e pediu para alongar a sprint para entregar daqui a. A sprint, vamos dizer, aqui no Pipoca simulação, são 2 semanas. Ah, mas esse não deu para entregar, ficou em 3 semanas. Não. Fecha na segunda semana. Se não entregou, vocês fazem a retrospectiva ou até uma apresentação dizendo por que não entregou. Ah, não entregou porque o pessoal do X não estava pronto, o pessoal do back não estava pronto, o desenvolvedor não entregou. Isso tudo tem que ser dito numa review. Tá? A review acontece tendo ou não tendo entrega, para você contar o que foi entregue e o que não foi entregue. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso backlog aqui, né? Priorização de backlog. Legal isso aí, né? Priorização de backlog. Então vamos para mais um. O que é isso, né? Vamos falar o que é isso. Vamos detalhar aqui o que são os 3 Cs. Contexto em si. A ideia é entender o porquê que a funcionalidade existe. Tá? Qual o problema a resolver? Qual é a sua relação com os objetivos estratégicos da empresa? Esse é o grande barato, né, do primeiro C.
por que essa funcionalidade existe, né? Qual o problema que a gente resolver? Isso aí, às vezes, as pessoas não pensam muito nisso, tá? Aí fica muito ruim fazer esse tipo de coisa, tá? E o que a gente vai considerar no contexto? Qual o objetivo do negócio por trás da história? Do usuário ou da funcionalidade? A gente tem que considerar quais são os riscos e dependências disso. E qual o ROI, né? Qual o retorno esperado para isso? Entendeu? Então, o contexto, ele tem basicamente aquelas 3 perguntas e a considerar essas 3 perguntas também. Claro que tem outras 3, mas basicamente a gente pode começar com isso. Tá legal? Então, prestem bem. Vou até retornar aqui, ó. A ideia do contexto é por que a funcionalidade vai existir. Qual é o problema a ela se resolve? E qual a sua relação com os objetivos estratégicos da empresa? É até interessante, estava conversando anteriormente, eu sempre comento isso, sobre MVP, tá? E, por exemplo, eu sempre conto a história do porquinho da Índia aqui de casa, né? Eu tinha um casal, que a fêmea até morreu, e o que acontece? Não podia botar os dois juntos, senão vai cruzar e vai nascer mais porquinhos da Índia. Aí minha esposa falou assim, pô, sabe que vende isso? Aí eu falei, não, aí, imagina eu fazendo isso aqui, ó. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos construir tudo. Site, pagamento, entrega, fazer uma opção de coisa. E lançar no ar. Aí depois de 3 meses fazendo isso tudo, lançar no ar. Imagina você, eu lancei meu produto e simplesmente no primeiro dia ninguém quis comprar nada. Segundo dia ninguém. Terceiro dia ninguém. Uma semana ninguém. Um mês ninguém acessou o site, ninguém quis comprar nada. Cara, eu gastei 3 meses fazendo isso para depois no segundo mês só uma pessoa querer comprar isso. Valeu a pena? Não, né? Então por isso que uma das tipos de MVP é justamente isso. Por que eu não entrei num, né? Isso não aconteceu, tá? É só uma ideia. Mas quase aconteceu o MVP. O MVP tem um tipo que é o backdoor, em que você monta uma landing page, né? Avisando que você está vendendo porquinho e põe um botão lá, vendo, né? Vendo ou comprar, né? Aí por trás daquele botão não tem nada, só vai ter uma mensagem. Ainda não está em estoque, não tem estoque, mas manda o teu e-mail e outras perguntas se você quiser fazer mais que a gente vai te retornar. Na realidade, ali, a gente está testando para ver se tem mercado para isso. Será que tem mercado para porquinho da Índia? Aí eu ponho um mês, ponho uma semana, ninguém. 2 semanas, ninguém. 3 semanas, ninguém. Mas aí tudo bem, beleza. Não gastei dinheiro, né? Não gastei tempo construindo isso. Mas se na primeira semana, no primeiro dia, tiver 10 pessoas, primeira semana, caramba. Segundo dia, mais 20, mais 30. Eu falei, caramba. Então, vale a pena construir isso. E pode fazer até não esperar nem ver o cartão de crédito, manda Pix. Cara, o Pix aí eu entrego na tua casa, né? Ó, a venda é só para o Rio de Janeiro. Depois eu vou fazer o transporte, não sei como é que eu vou fazer. De repente, vou fora do Rio, vou ver se eu encontro um parceiro, entendeu? Então, por isso que é legal a gente fazer esse tipo de priorização e tem muito a ver com o que eu estou falando agora, tá? Então, vamos passar em frente. Quais são as perguntas-chave para o contexto? Por que precisamos fazer isso? Qual é o valor que isso gera para a empresa, ou para o seu negócio, ou para a tua? Então, isso tudo tem super a ver com. Então, o Clemerson mandou aqui, gente. O Clemerson mandou: bom dia, tudo tranquilo? A Larissa, bom dia. A Larissa falou que está na Bélgica, mas temos Áustria, Portugal e Dubai. Que legal, hein, Larissa? Poxa, é isso aí, gente. Viu? Centralizou lá em Portugal, na Europa, mas no time que ela está, é Europa 2. Depois confirma para mim, né? Se é Europa 2. Tem gente da Bélgica, da Áustria, Portugal e Dubai. Pô, que legal. Onde é que o Pipoca está chegando, né? Mas vamos mais coisas pela frente. O segundo C, tá? Esse pilar foca em quem irá usar o produto, quem vai usar o produto. A priorização deve ser feita com base no benefício que a funcionalidade trará para o cliente. Legal, né? Quem vai ser o cliente? O que a gente vai ter que considerar para o cliente? Essa funcionalidade que a gente está criando, sim, Europa 2. Tá legal, Larissa. O time que eles estão é Europa 2, quer dizer, mas tem até Europa 4, tá, gente? São 4 times aqui na Europa, lá na Europa, né? Estão se formando, tá legal? O primeiro já está rodando, o segundo está rodando assim, o Linkcept é muito legal. O terceiro, eu acho que o terceiro e o quarto está se formando, tá? Mas vamos o que considerar na parte do cliente, no segundo C?
A funcionalidade resolve uma dor real do cliente? Ela melhora a experiência de uso? Ela atende um pedido recorrente? O que o cliente vai ganhar em ter essa funcionalidade? Você vê, são 4 aspectos aqui a considerar, que se realmente vai resolver a dor do cliente. Você sabe qual é a dor do cliente? Quais são as dores do cliente? Se você sabe, né, a dor do cliente e já existe uma funcionalidade de uso, o que acontece? Pô, vou fazer uma coisa para melhorar a experiência do uso, né? De repente, tem uma ferramenta, já existe uma ferramenta, não sei, uma ferramenta que o cliente usa aí não sei, eu vou chutar aí, de uma compra de alguma coisa, né? Mas eu consigo fazer com essa compra melhor. Exemplo disso, pagar o IPVA do carro aqui no Brasil. Qual era a experiência de pagar o IPVA? Era o seguinte, era você, o Bradesco ele fazia isso, não sei se faz, deve fazer ainda. No site dela você põe lá os seus dados do carro, IPVA e manda imprimir aqui, e você vai no banco, né? Antigamente você ia no banco fisicamente, e você pagar aquilo, fisicamente, caixa eletrônica ou no caixa normal. Depois, com o banco eletrônico, você pode pagar no seu banco. Beleza, ótimo. Mas, hoje em dia, eu faço isso tudo não pelo Bradesco. Tem um site chamado Gringo. A primeira vez que eu fiz isso foi no outro aplicativo, PicPay. No PicPay. PicPay não, agora esqueci qual é o. Não sei se é o PicPay, agora esqueci qual é o aplicativo. Mas o que acontece? O Gringo, o site que eu uso para pagar multa de carro, né? Eu paguei só uma vez só, tá? Não tenho muitas multas, não, pelo contrário. Eu gosto de dirigir legal. Mas, na realidade, eu tenho para pagar o IPVA do carro. Aí tem um Gringo. Qual foi a melhoria que ele fez para mim? Fez o seguinte: pagar via cartão de crédito em 12 vezes. Claro que eles vão levar uma taxa de juros, mas a comodidade. Eu vou lá, ponho o meu carro, gera o quê? Um QR Code. QR Code, não, no caso eu preencho o meu cartão ali e seleciono quantas vezes quiser, vai até em 12 vezes. E para mim foi jogo fazer isso. Tá legal? Então, você vê como é que são as coisas. Vale a pena considerar também isso. Essa funcionalidade ela já existia, mas só que eu melhorei a experiência dela. Né? No caso, o Gringo, né? Gringo, né? Ele melhorou a experiência do usuário. Tá? E atendeu também um pedido recorrente, que era justamente pagar. Pô, tem que imprimir o negócio, para depois pagar pelo. Por que não faz numa coisa só? Tá? E o ganho que eu tive nisso é a comodidade. Porque eu saí de casa, mandar imprimir, não sei, e pagar em 12 vezes, que o Bradesco não fazia isso, não sei nem se faz agora, tá? Então, e quais são as perguntas-chave? Quem é o cliente que vai usar isso? Também é importante. E qual é o problema a ser resolvido? Tá vendo? Então, essas duas perguntas-chave, claro que tem outras perguntas, mas eu quis colocar aqui somente essas duas, para a gente ter, né, noção que, cara, a gente tem que saber. Obrigado aí pelos coraçõezinhos aí, galera. Muito legal. Então, você vê, tem muita coisa que a gente acha que sabe, e é só perguntar para o cliente: vem cá, quais são as dores suas? O que você necessita? É bem legal isso, né? Então, vamos para o terceiro C, a compreensão. Se refere à clareza e ao entendimento que o time de desenvolvimento tem sobre a tarefa. Uma funcionalidade, por mais que tenha um alto valor do negócio e para o cliente, não pode ser priorizada se o time, né, não sabe como implementá-la. E isso é interessante, até surgiu eu estava com a Clarissa agora e a Ana Carolina conversando. E ela fez uma pergunta muito assim, muito que calhou justamente com esse conteúdo aqui. Era assim: Ibson, o produto que a gente está fazendo aqui, a gente vai associar ela dentro do site do Pipoca Ágil, vai ser um site separado e tudo. Eu falei: olha, tecnicamente eu não sei, tá? E uma das coisas que eu até falar, quem criou o site do Pipoca Ágil foi o pessoal do Simulação de Projetos Ágeis do ano passado. Eu vou até conversar com eles, porque é na minha conta, né, na Hostinger, né? E eu vou até falar com eles, aí de repente se alguma pessoa, né, ou integrante desse grupo, já escutar aqui, né, ver se eu vou até entrar em contato com vocês para a gente justamente, né,
saber direitinho, e até eu falei com um time aí que talvez desenvolva, né, vai desenvolver aí esse produto para ver qual é a viabilidade técnica disso. Olha, Y, que eu não conheço. Tá? Eu não sei se a minha conta na Hosting dá para criar um outro site, associar ele, não sei como é que vai ser. Tá? Mas você vê, esse é um problema de compreensão. Tá? Se o que eu quero, o time vai implementar. Mas vamos considerar. Com relação a isso, é muito ligado à história do que fazer, né? Então, a história do usuário está clara? De repente, o cara escreve uma história do usuário, mas tecnicamente não. A informação suficiente para começar a trabalhar? A equipe sabe quais são os requisitos técnicos? Existe algum obstáculo que impede a implementação? Porque não é só escrever história do usuário, não, Pio. A gente tem que conversar com a equipe técnica para saber que aquela história é viável. Então, por isso que é legal essa parte de discovery. Né? Muita gente, inclusive o time que estava conversando comigo agora, as POs estão conversando, essa parte toda é discovery, né? De conhecer o produto, qual não é, faz, não faz, qual o cliente, jornada do usuário, quais funcionalidades vão ter, né? E depois disso vai começar a escrever as histórias do usuário, por isso todo mundo tem que estar junto. Vai que o PO lá, escutando o usuário, escreve uma história do usuário que tecnicamente era inviável, né? Aí prioriza, mas sem falar com o pessoal do dev. Por isso que é importante as pessoas. Olha quem entrou de novo aí, Carlos Guimarães Neto. Legal, Carlos, muito legal. Obrigado pela sua presença aqui na Digital Edu, fortalecendo aí. Muito bacana isso. Então a realidade é essa. Essa semana teve uma pessoa que saiu do grupo, de um grupo aí, de um time. Aí depois eu fiquei sabendo dos bastidores como é que era essa pessoa, qual era o perfil dela, né? Qual era a sua atuação. A pessoa quase não participava de nada e só queria participar na parte dela, assim, né? Falei, não, mas não é assim que funciona. Todos devem participar, todos têm que estar cientes do que está acontecendo. Num time ágil, todo mundo participa. Não vamos segregar as pessoas, porque é alinhamento entre as pessoas, tá? Do contexto. E a pessoa saiu, simplesmente ela saiu. Não compactou, escreveu um textão no grupo lá, pô, achei pesado, sabe? Uma pessoa pesada, mas tudo bem, cada um é cada um, tá? Quais são as perguntas-chave, né? Peguei só duas só. Nós entendemos como fazer isso? Temos todas as informações necessárias para começar? Entendeu? Então, isso que é legal a Bessa fazer isso. Cara, então, por isso que é importante os POs, o teste, o X e Dev estarem participando tudo junto. E lá no Inception, poxa, o Dev tem que estar na hora de revisão técnica, quer dizer, tem que estar em tudo. Mas o mais importante de tudo isso tudo é na hora que você tem a revisão técnica de UX, de Dev, de tudo, em que eles vão falar, é fácil fazer, é difícil fazer, o que mais agrega valor, entendeu? Então, isso tudo faz parte lá no Discovery e a presença de todos, quanto mais gente, melhor, tá? Então, como a gente vai usar essa técnica, né, na prática, tá? Como é que a gente vai usar isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Ao analisar cada item do seu backlog, avalie cada um dos 3 Cs. Você pode até contribuir com uma pontuação para cada pilar, de 1 a 5. E depois somar para ter um score de prioridade. Item com pontuações altas nos 3 Cs devem ser priorizados. Tá? Então é interessante, inclusive eu orientei um grupo, né, que ele fizesse assim, Y, eu quero priorizar um backlog. Ah, beleza. Ah, então vou fazer. O cara não sabia como fazer. Falei, cara, então usa o método. E eu coloquei para ele, falei assim, cara, usa o GUT, né, que é gravidade, urgência e tendência, que tem o mesmo tipo de pontuação de 1 a 5. Tá? Então, qual o grau de gravidade, qual o grau de urgência e qual o grau de tendência, se aquilo não for, né, feito, a tendência é aumentar, diminuir, entendeu? E isso também serve para você balizar, né? Então, se o item tem valor alto para contexto e o cliente, mas a compreensão é baixa, ela precisa de mais pesquisa, refinamento e discussão para ser priorizado. Né? Se eu sei o contexto para caramba e sei a compreensão, mas tecnicamente é baixo,
Cara, tem que discutir para saber se eles colocam no priorizado. Se o item tem autopontuação no contexto de compreensão, mas pouco valor para o cliente, talvez valha a pena, né? Não vale a pena ser desenvolvido. Tá? É o caso até dessa parte de pagamento, né? No exemplo dele do porquinho da Índia. Cara, se de repente ninguém quer comprar, por que que eu vou desenvolver? Por que eu vou desenvolver isso? Eu tenho que fazer uma pesquisa, né? Nada mais legal você fazer uma pesquisa colocando um botão lá de vender, né? Comprar. Ninguém vai clicar e falar, pô, não tem mercado para isso? Não sei, né? Tem que pesquisar se tem mercado para isso, tá? Vamos aplicar a técnica 3D em alguns cenários concretos, usando exemplos do dia a dia de produtos digitais. Olha só que legal. Ih, caramba, minha bateria aqui do iPad está ficando baixa. Legal, né? Dando essa pausa aqui, né? Que agora eu estou botando aqui para carregar, está carregando. O interessante, gente, aqui no site do Digital Edu, além desse certificado de participação, né? Que no final o nosso amigo, né, o dono da parada toda aqui, o Wagner do Bom, vai colocar o link, né? Para você entrar logo e pegar o certificado. Você vê que tem um chat, né? Tem aqui perguntas e respostas, tem enquetes, tá? E mudou o site, né? Isso que é legal. E tem aqui embaixo, tem o coraçãozinho, o dedinho, tem como doar, fazer doação aqui no coração, tá? Então, aqui mudou a dinâmica, é bem legal isso, bem bacana mesmo. As coisas estão evoluindo, né? Mas vamos aqui, o cenário e-commerce de roupa. Olha só o cenário de e-commerce de roupa aí. Olha que legal. Olha esse exemplo aí, bacana. E justamente a gente estava falando sobre isso. Item do backlog. Como cliente, eu quero poder filtrar produtos por sustentabilidade, material reciclado, produção ética, para encontrar opções que se alinhem com os meus valores. Vamos analisar isso aqui? O contexto. Por quê? Aumentar o engajamento de um segmento de clientes crescente que valoriza a sustentabilidade. Posicionar a marca como consistente. Potencial de aumentar vendas para esse nicho. Eu estou nichando as coisas. Valor de negócio. Atrai novos clientes, fortalece a imagem da marca e diferencia-se da concorrência. Tá? Que legal isso. Ali o contexto é alto. O cliente é alto. Para quem que a gente vai fazer? Clientes que se preocupam com o impacto ambiental e social de suas compras. Qual o problema que eu resolvi ali? Dificuldade em encontrar produtos sustentáveis, tá? Em meio a um grande catálogo. A funcionalidade facilita a busca e a tomada de decisões, melhorando a experiência de compra. Que legal, né? Você vê. Para o cliente também, essa parte do cliente está bem alta. Bem legal. Bacana isso. Compreensão também está alta. Ó. Como fazer? O time sabe que precisa de um campo para marcar produtos sustentáveis no cadastro, um filtro na página de resultados de busca e uma página de detalhes do produto que exibe as informações. Os dados de sustentabilidade já existem ou são fáceis de obter. Você vê que os 3 itens são altos: contexto, cliente e compreensão. Cara, isso aqui tá tudo para dar bom, né? Tudo para dar super bem. Então você vê que esse item no backlog, pô, a gente pode priorizar, porque o contexto está alto, o porquê, o valor de negócio, o cliente, pô, a gente já sabe que o cliente quer comprar, tá, a gente está resolvendo um problema do cliente querer comprar coisas sustentáveis, isso é muito legal, e a compreensão, né? A galera técnica sabe como fazer o negócio, pô, isso é sensacional. Mas vamos no cenário 2. Não, desculpa, o cenário 2 ainda é a conclusão, alta prioridade. Esse item é um excelente candidato para atender a uma demanda de mercado, gerar valor para o cliente e para o negócio, e perfeitamente compreensível pela equipe. Então, ó, a prioridade é lá em cima. Que legal, né? Cara, é bem bacana isso, sensacional. Então vamos aqui ao segundo cenário. Olha eu, né, adiantando as coisas, né? Ansiedade é um problema sério. Mas vamos que vamos, ó. Plataforma de streaming de vídeo, um outro cenário.
tá? Em outra situação, para a gente variar. Item no backlog. Como usuário, cliente, né? Eu quero mudar a cor da tela da interface, de escuro para claro ou para as cores personalizadas, para que o aplicativo reflita meu gosto pessoal. Olha o lance. Olha a história do usuário aí. Você vê que tecnicamente não falei nada. Isso é importante até a gente colocar isso, né? Eu já tive aqui no Pipocage um time, isso é bom a gente fazer lá no Pipocage, no simulação, um time que chegou para mim assim, mandou uma paleta de cores. Pô, Y, olha só, mostrou assim para mim, uma paleta de cores. Azul, vermelho, amarelo, não sei. Pô, Y, essas cores te atendem? É legal para o site? Na época, no site do Pipocage. E claro, bonitas cores, legais abertas. Como? Isso foi em 2024. Falei, pô, beleza, é isso aí. Atende sim. Vamos embora nisso. Como são vários times, eu não consigo guardar tudo, porque eu também não faço controle também, porque se eu controlar tudo também é loucura, né? Não é legal. Em 2025 são 40 times, tá? Se formaram 40 times, de repente teve time que saiu, desistiu e ainda está indo devagar. Mas são 40 esse ano. Então o que acontece? As reuniões foram aparecendo e simplesmente um time falou, Y, tá aqui, vamos fazer um review? Vamos mostrar o que eles fizeram. Cara, quando eu vi, era o time que tinha mostrado as cores. O site pronto. Mas, meu amigo e minha amiga, preste atenção na situação periclitante que eu fiquei. Galera que está na Wagner Drummond e na Digital Edu, né, pula aqui para a plataforma, dentro da plataforma, gente, digitaledu.com.br. Lá é legal porque você tem. Oh, o Wagner está aí na parada também. Que legal, Wagner, você aqui, né? Muito bacana, meu amigo. Vem para cá, vem para a plataforma Digital Edu. Aí o que acontece? Quando eu olhei o. Eu gosto sempre de estar com a câmera aberta, né? Nas reuniões. Aí quando eu olhei assim, cara, tava horrível as cores. A combinação das cores tava horripilante. Eu falei, cara, na hora eu falei, gente, não tá legal não. Gostei não. Assim, tipo assim, pô, legal o trabalho, mas olha, eu vou ser super sincero, e aqui como é simulação, eu vou simular que. E é verdade, o cliente não gostou das cores. Aí o pessoal ficou assim, caramba, quais são os. Eu tenho duas coisas para falar sobre esse caso. Um, que eu falei com eles, sabe aonde vocês. Não é que vocês erraram, mas vocês podiam não errar? Aí o pessoal ficou assim, mas como? Ter me passado protótipos antes de entregar. Mostrar as telas para mim. Não só uma opção de combinação de cores, mas outras opções. Uma das coisas que é legal para mim, não 300 opções, mas simplesmente vocês mandarem 2 ou 3 opções com cores, combinações diferentes. Tá? Não é que eu tenha gostado das cores, que a combinação dela dentro do site, do aplicativo, do produto, ela esteja harmoniosamente para o cliente. É a mesma coisa que aconteceu com isso aqui, gente. Ó. Eu vou até parar remover aqui só para mostrar um negócio para vocês. O Pipocard tem 2 tipos de camisa. Tá? Essa aqui, com atrás é assim, tá? Atrás é assim. E aqui é assim, tá? Na frente, assim. Quem quiser, né, quem tiver aqui no Rio de Janeiro, isso é vou lançar aqui. Quem quiser uma camisa dessa no Rio de Janeiro, por enquanto, tá? É só falar comigo que o preço dela é R$ 50, tá? Aí, quem quiser aqui no Rio de Janeiro, eu vou anunciar também essa para o pessoal do Rio, que eu posso encontrar pessoalmente, ou mandar um motoboy, alguma coisa assim, mas é legal pessoalmente eu entregar a camisa, até tirar foto e tudo. Então, para a galera que está assistindo e está no Rio de Janeiro, que vai assistir, né? Aí o que acontece? Essa estampa foi um problema desse. Foi até o inverso do que aconteceu com o time, tá? Esse time. É, essa situação desse time que mandou as cores todas erradas, primeiro, item. Eles tinham que mandar um protótipo para mim, para eu olhar e aprovar. Se eu aprovasse e não aprovar, eles iam construir ou não, tá? Aí, beleza. Aí eu falei, ó, não tá legal. Aí, o que acontece? A história de usuário
que escreveram para mudar as cores foi assim: eu, como desenvolvedor, vou mudar as cores. Não é isso, cara. A história do usuário tinha que ser igual a essa aqui, ó. Como dono do site, eu quero mudar a cor do tema da interface, né? Aí eu posso até mandar a cor, né? Ou cor personalizada, segundo o manual, né? Para que o aplicativo, o site, reflita o meu gosto pessoal. Não colocar uma tarefa. O cara escreveu uma tarefa como sendo uma história, né? Entendeu, Lance? Não sei se consegue captar, a galera captar, mas muita coisa acontece, né? De escrever a tarefa em forma de história de usuário. Tem que refletir o que o cliente quer, gente. Não é uma tarefa. Tarefa que vai vir embaixo disso. Eu posso escrever, né? Desenvolvedor, né? Vou mudar a cor do azul para o amarelo. Tá legal? Então, são essas coisas que eu queria falar com vocês. Beleza? Vamos tocar o barco aí para frente. Esse é o item de backlog. Então, o contexto. Aqui já está baixo. Por quê? Não há um problema de negócio claro. Não se espera que isso aumente assinaturas, reduza o churn, né? Ou gere receita direta. É uma funcionalidade de personalização estética. Valor de negócio muito baixo. Pode ser um nice to have para alguns, mas não move os ponteiros do negócio. Tá legal? Então, vejam bem que é uma necessidade, pode ser de um cliente só, de uma pessoa com gosto. Mas para você fazer isso, olha só o que vai acontecer lá na frente, ó. Cliente. Para quem isso? Usuários que gostam de personalizar a interface. Então é médio e baixo. Não todo mundo que gosta de personalizar. Problema resolvido? Não resolve um problema crítico. É uma preferência estética, não uma dor funcional. A maioria dos usuários está satisfeita com o padrão, com o tema padrão. A gente pode fazer uma enquete que, por exemplo, uma pessoa só que perguntou, queria mudar, né? A gente pode lançar no meio no meio da até do próprio site, projeto, sistema, será que for, pergunta. E aí as cores, gostaram, não gostaram, né? Um feedback, lá, alguma coisa assim, para ver. Então a compreensão foi alta. O time entende que precisa de um menu de configurações, opções de cores pré-definidas, ou um seletor de cores, a aplicação dessas cores na interface. É tecnicamente viável. Legal, né? Isso tecnicamente é viável. Que bacana, o time entendeu que dá para fazer isso. Qual é a conclusão que nós temos? Baixa prioridade. Apesar de ser fácil implementar, compreensão alta, o baixo valor para o contexto, para o cliente, faz com que esse item seja um candidato fraco no backlog. Recursos seriam melhor empregados em funcionalidades que resolvam um problema mais urgente e que impulsionem o crescimento do negócio. Sacou o lance? Como é que é? Então, tive dois exemplos extremos para colocar. Esses exemplos mostram como a técnica 3C ajuda a ter uma conversa mais estruturada e a tomar decisões mais informadas sobre o que realmente vale a pena ser construído, tá? Então, é aquele esquema que legal, tem pergunta aqui, resposta, legal. Aqui, ó, que legal isso, ó. O Clemerson perguntou aqui, ó. Viu o post no grupo do Pipoca ontem? Fiquei com uma dúvida. E você acabou de responder, mas vou adaptar. Como seria a história do usuário para validação de tela e linkar com o sprint seguinte com back? Cara, é justamente isso. Não existe história para validar back e front. É uma tarefa isso. E vocês, é o seguinte, cara. Isso é bom, esse aí é um tema que a Alisson Gatti está aqui também, ó. No site, ó. Bom dia, caí de paraquedas aqui, vou te acompanhar. Que legal. Esse paraquedas foi bom, hein? Caiu no mato fértil, né? Que legal. Gente, olha só. História de usuário é história de usuário. Dentro da história de usuário tem as tarefas. Não existe história de back e de front, gente. Não, eu, como desenvolvedor, vou desenvolver a tela XPTO. Não, não é isso. O que você pode numa review, numa tarefa, tá? Você pode botar uma tarefa, falar de validar uma tela, mas ela tem que estar funcionando. É interessante. Cara, tentem o máximo possível, por isso que é legal fatiar a história. Para caber em 2 semanas, no caso de simulação de projeto SaaS, tem que ser para caber dentro de 2 semanas.
tem que dar. Tem que fazer um jeito de fatiar as histórias. Tá? Exemplo, tá? Uma coisa bem boa. Eu tenho um cadastro para fazer. Tá? E prioritariamente no cadastro eu quero o nome, o e-mail. São duas coisas chaves, nome e e-mail. O restante é endereço, depende do negócio, mas todo negócio quer o e-mail e o nome, tá? Porque é um contato ali. É o primeiro contato. E-mail. Aí o que acontece? Esse cadastro vai servir para outras coisas também. Endereço, CPF, né? Caso queira. Aí vem outras perguntas, né? Por que o cara não pode entregar nessa primeira? Porque o cliente só quer isso. Nessa primeira sprint, em sprint e tal, nome e endereço. E endereço e-mail, né? O back está fazendo toda a parte de trás, mas ele pode fazer só o nome e o e-mail. E ele pode continuar trabalhando com os outros, porque a gente sabe que na próxima sprint a gente vai precisar do endereço, porque eu vou botar a funcionalidade de entregar alguma coisa, não sei, alguma coisa que vai levar o endereço. Ou, não sei, um outro tipo de coisa. Então você vai trabalhar, né? Você pode até o back trabalhar com todos os. Eu já sei no Discovery que eu vou usar todos esses campos, mas não vou usar agora esses campos. Na sprint, porque tecnicamente, para eu fazer o front, vai demorar. O back é rapidinho, vamos dizer assim, estou supondo, tá? O back dá para fazer um banco de dados aí rapidinho, com todos os campos que quiser. Pá, eu faço rapidinho, banco de dados. Mas para eu fazer o front, eu só vou conseguir fazer 2 campos. Então, o back continua trabalhando e a história ela vai ser voltada somente para 2 campos. Tá? Eu, como cliente, quero me cadastrar e cadastrar meu e-mail e meu nome para que eu possa receber e-mail não sei, né? Do demandante, aí, alguma coisa assim. Entendeu? Então, essa é a questão do front e do back. As pessoas não sabem ainda dividir, tá? Qual é? Bom dia, Wagner. Fala, turma. Tem enquete? Ah, legal. Tem enquete lá, gente. O que você está achando dessa live? Ruim? Bom? Muito bom? Ou top da balada, né? Sabadão, pipoca. Que legal, hein? Tem enquete lá. Alisson Gatti, né? Alisson Gatti. Entra na digitaledu.com.br, você vai ganhar certificado de participação, que vale PDU, vale lá para faculdade, trabalho, que você adquiriu esse conhecimento. Isso é muito importante para a gente. Tanto para você, como para a gente aqui no podcast. Que legal, né? Eu vou botar aqui, vou até votar também. Né? Beleza, cara, muito legal. Estou gostando, muito bom. Gostei, gente. Bacana, hein? Muito legal. Então as pessoas caem de paraquedas aqui, que nem a Alisson, tá? Manda brasa, vem para cá para Digital Edu, é muito legal isso. Então entenderam qual é o valor, né? Escrever história do usuário não é fácil, gente. E a IA está aí para ajudar, tá? Você pode contextualizar isso tudo com a IA. E como é que eu faço aí front, back? Aí especifica mais coisas, tá? Então fiquem espertos. Aí, o Gustavo. Opa, Gustavo Almeida entrou aqui. Fala, Gustavo Almeida. Beleza contigo? Tudo bem? Legal você estar dando força pra gente aqui, Gustavo. Muito legal, Gustavo. Muito bacana. Então a parada é essa. Deixa eu ver se está acabando. Está acabando, tá, gente? Aqui está acabando, deixa eu ver. Em resumo, a técnica 3C é uma ferramenta bem simples, mas poderosa, que ajuda a ir além de mera intuição para tomar decisões mais informadas e estratégias na gestão do seu backlog. Eu acho que eu fiz um tempo legal, que são 9h44, né? Eu estou dando um tempo legal, aberto, porque daqui a pouco tem que fazer uma opção de coisa, né, aqui em casa. Tá? Deixa eu ver, acho que isso é o último slide. Isso aí. Obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado aqui, muito bacana. E você vê, existem várias técnicas para a gente aprender isso. E o 3C é uma delas, que né, o contexto, né, a compreensão, tá, do que a gente faz, e se a gente sabe fazer realmente. E o cliente quer? Vai gerar fruto para o cliente? Vai ser fácil fazer? Não vai ser fácil fazer? Qual é o contexto disso tudo? Por isso que é importante a gente tá sempre também aprendendo uma nova técnica
de compreensão aí de priorização, tá? Wagner, se você quiser colocar o link da certificação, pode colocar aí já, tá? Eu não vou ficar até muito tarde, porque tem coisas para fazer. Sábado, pipoca acha. Sábado é um dia agitado, né, cara? Sábado é um dia agitadão, né? É muito legal isso. Adoro sábado e domingo, mas também adoro segunda, terça, quarta. O trabalho que eu faço, eu adoro fazer. Por isso que eu segunda-feira acordo animadão, que, cara, o trabalho que eu faço é bem legal. Aqui na Digital Edu é muito bacana. E sábado que vem vai ter a presença do camarada Fábio Baldin. Deixa eu ver até o tema aqui, que ele trabalha num lugar muito legal, ele é um cara sensacional. Deixa eu ver aqui qual é o tema. O agro é ágil, tá? Vamos descobrir juntos, tá? Vai ser mais ou menos assim um tema. Então, ele trabalha para o agronegócio. Ele é de TI. Ele falou comigo, só para ter uma ideia, e é interessante a gente. Ele vai falar que tem colheitadeira, que assim, você não tem noção do tamanho de uma colheitadeira, assim. Diz que é um negócio assim descomunal. É maior do que 2 campos de futebol society, né? O futsal. É quase o tamanho de um campo de futebol, só um lado do que faz a colheita. É um negócio assim, cara. E falar nisso, eu vou até pedir, se ele puder, né, trazer umas fotos. Eu vou ver aqui, direciona um site oficial, né? Você pode falar e tudo. Mas é bem bacana. Então é isso, gente. Eu vou me despedir aqui de vocês, tá legal? E vamos que vamos, gente. Muito obrigado. Legal pra caramba o pessoal da Europa aí, né? Um grande beijo e abraço na Larissa, na Ana Carolina, tá? Que estava com a gente aí. Pô, muito legal. O pessoal da Europa, eu converso de 8 às 9, foi sensacional, Beça. E aqui com vocês, aqui na Digital Edu, tá? Então vamos. Inclusive, eu vou até usar um artefato aí, vamos dar uma salva de palmas ao pessoal da Europa. O pessoal está aqui, os participantes, o Clemerson, o Clarinho Cedo, a Larissa, o Gustavo, e a nossa amiga estava ali. Mais uma salva. Muito maneiro. Então tá, gente. Vamos embora então. E um bom final de semana para todo mundo. Valeu! Valeu, gente. Um abraço para vocês.